alguém se ajeita. Amados e queridos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Aos que eu não conheço, é uma alegria tê-los aqui na nossa capela de São Jorge, pequena no espaço, mas grande no coração. É gostoso ter o aconchego dos nossos paroquianos, que são nossos amigos, são nossos filhos espirituais, e a você que nos assiste também em casa, que ficou impossibilitado por algum motivo de vir como a minha própria mãe. Filhos, hoje é um dia na igreja que não é só o batismo do Cristo como a movimentação da Trindade no Novo Testamento. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de nós nos perdoarmos, pedirmos perdão a Deus para os nossos pecados. Não interessa se é um pecado pequeno ou grande, mas é um pecado. E mesmo que nós não lembremos do pecado, a gente também pede perdão por aqueles pecados que a gente esqueceu, para não ter perigo de ficar com alguém. E por que nós fazemos isso? Para que quando nós formos tomar a comunhão, nós estejamos livres, leves e conscientes da nossa pequenez humana, como criaturas de Deus. E que nós, infelizmente, erramos. Então, é difícil. Hoje o Evangelho e a Epístola, tanto a Epístola que o subdiácono Felipe leu no início, quanto agora antes do Evangelho, são muito importantes. E elas corroboram junto ao Evangelho. Por quê? Tudo que é feito por Cristo tem um motivo, tem um porquê. O Cristo, como o próprio Evangelho diz, para que se faça a justiça. O que é a justiça? Tudo aquilo que foi predito no Velho Testamento, por Isaías, tinha que acontecer no Novo Testamento. É uma prova, é a mostra do que realmente Deus queria para a sua criação, para a humanidade. Lembrando que o que eu falei hoje no início, nós somos a criação mais perfeita, mais bela de Deus. Por isso nós somos imagem e semelhança. Hoje, quando nós pensamos na água, eu penso no ato de batizar um nenê. E lembro das palavras de João Batista, antes de batizar ao Cristo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu batizo com água, mas o que vier depois de mim, batizará com o Espírito. Então, neste momento, ele já prediz o Espírito Santo que irá chegar. Hoje, se nós olharmos a cena do batismo do Cristo, nós vemos a Trindade. Por quê? Vocês veem que como pomba, como nós cantamos, aparece a pomba, o águio pneuma, o Espírito Santo. E se abre os céus, eis o meu Filho amado. Deus Pai, uma das poucas vezes em todas as Escrituras, as Santas Escrituras, Ele se manifesta, Ele fala. Porque sempre quem falou antes de existir Jesus encarnado, foi por isso que se fala, e o Verbo se fez carne, sempre foi Jesus. Mas como naquele momento Jesus estava encarnado, Deus Pai Todo-Poderoso se pronunciou. Eu me recordo, há uns anos atrás, que neste dia de Epifania, eu fui convidado por um grande amigo, pastor evangélico, para falar sobre o batismo na visão da ortodoxia, lá em Osasco. E eu cheguei de batina, estava com a barba muito maior do que estou hoje. E eu me recordo, foi até uma cena engraçada, porque chegou uma irmãzinha e disse: escuta, o senhor é um viajante do tempo? Eu olhei assim, eu disse: o senhor está brincando comigo? Não. Eu falei para ele: não, eu não sou um viajante do tempo, não. É que na nossa tradição, nós temos que ter a barba do Arão. Porque a graça que desceu pelo óleo, que cobriu a cabeça do Arão, desce pela barba dele e vai para a gola da estola do sacerdote. Olha que lindo. Tudo tem um motivo.
E aquela homilia, ou como eles chamam, pregação, me marcou profundamente, porque eu coloquei essa mesma história, levei o Evangelho, e eu li o Evangelho, essa mesma passagem. E eu falei àqueles irmãos, alguns se converteram, eu acredito que sim, porque como eu costumo dizer, na hora que você estiver na presença de Deus, não adianta você chegar para Jesus e dizer, olha, eu sou ortodoxo e eu vou entrar. Ele vai olhar para você bem assim, pelo menos já o seu jeito de falar, você já não vai entrar. Né? Se fosse em grego, no modo popular, ia falar assim, timulés. Né? Então, enfim. Mas falando sério, e é o que interessa para nós, eu gosto sempre de fazer algo para deixar mais leve a situação. Hoje nós temos que pensar que nós renovamos o batismo na comunhão, porque nós reafirmamos a nossa fé. Hoje nós temos que pensar que nós temos uma oportunidade única na vida, que é o batismo. Esse negócio que o povo fala, porque eu batizei na igreja X, depois eu fui e batizei na igreja Y, depois eu não sei o que. Gente, só existe um batismo. E esse batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode batizar só em nome do Espírito Santo, ou em nome só de Deus Pai, ou só em nome de Jesus. Porque não é isso que está na Escritura. Isso é heresia. Então, por que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque é uma tríplice engrenagem. E nós fazemos parte dessa engrenagem, e todos aqui, sem exceção, somos morada do Espírito Santo. Aqui no nosso plexo cardíaco, aqui no nosso coração, bem aqui, é a morada do Espírito Santo. Por isso que ele fala sobre vocês estarem sim preparados para receber a Jesus. Mas quando falam isso, não é o Jesus só, é a Trindade. A Trindade, ela é consubstancial. A Trindade, ela é indivisível. Portanto, amados, hoje, quando nós recebemos a comunhão, não é só o corpo e o sangue de Cristo, mas é o agiopneuma que transformou o pão e o vinho em corpo e sangue, mas é o poder da criação e da transmutação do Deus Pai Todo-Poderoso também. Então, não dá para adorar só o Cristo, ou só o Espírito Santo, ou só Deus Pai. Temos que adorar a todos eles, como um só. Por isso que nós cantamos, um só é Deus, um só é santo, na glória de Deus Pai. Amém. Sentem, por favor, sejam bem-vindos. Então, amados, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: ser batizado, a gente batiza. Mas alguém já falou para vocês o que é estar batizado? O batismo é uma continuidade de toda a nossa vida. Nós não podemos esquecer dele um minuto, até o dia da morte. Sabe por quê? Sabe por que a gente entra no reino dos céus? Porque o padre foi lá com o santo óleo e falou, selo e dom do Espírito Santo. Você foi marcado, você é de Cristo. Por isso que a nossa alma nós temos que cuidar com muito amor, com muito cuidado, e tomar cuidado onde a gente vai, para não corrompê-la para o inimigo. Então, eu peço a vocês cuidado com a alma de vocês, porque a única coisa que Deus deu, isso é um presente de Deus para cada um de nós. O nosso espírito pertence a Deus. O espírito é a energia que faz a gente viver. O nosso corpo é para nós estarmos aqui, é matéria. Só que a matéria vai para o espaço, acaba, vira pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. O espírito retorna a Deus, porque é a força de Deus. É o agiopneuma que sopra na barriga da mamãe e saiu o Felipe. Né? Agora a alma. A alma é o presente mais lindo que Deus nos deu. E o que é a alma? Como os santos padres nos falam, até nos santos cânones, é o vaso.
é o vaso que no batismo é lavado, é purificado. Depois ele recebe o óleo para que ele fique protegido e não vaze, que justamente é o da unção dos enfermos na criança. Depois vocês são repletos, inundados do Espírito Santo, que é a hora que o padre fala, selo e dom do Espírito Santo. Olha que lindo. Então vocês são vasos novos, vocês são vasos especiais para Deus. Não é um vaso qualquer, porque vocês estão contendo Deus nos vossos corações. Por isso, hoje é um dia de nós renovarmos. Hoje é um dia de renovar a fé, renovar o nosso batismo, mas principalmente renovar o nosso amor a Deus. A nossa condição, lembrar a nossa condição de servo, de ser humano, mas também lembrar, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que me abençoa, eu tenho um Deus que não me deixa falhar na hora que eu mais preciso. E este é o único Deus. E foi como eu sempre digo, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Senhor dos exércitos. E esse Deus não faz nada pela metade. Ele é perfeito em todos os nossos caminhos. Não interessa se você entende. Como dizia minha afinada avó, os desígnios de Deus são insondáveis. Mas Deus, quando você vai lá para quebrar o teu joelho, Deus vai lá no teu cangote, pega, você dá só uma raladinha. Não esqueçam disso. Quando você chora e você acha que você está sozinho, Deus está lá te afagando no colo dele. Quando você precisa de força, Ele vai lá e te dá a mão e te ajuda a subir a montanha. Então, hoje é dia da gente pedir esse renovo dessa força, esse renovo de fé, esse renovo de esperança, esse renovo de saúde, esse renovo de prosperidade, esse renovo para a gente estar liberto do mal que nos assola, que está ali fora. Aqui eles não podem entrar. Eles só entram com o... Tem 2 anjos ali na porta, vocês podem ter certeza disso. Os santos padres falam. Porque o Espírito Santo está aqui. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesse momento. Ele está a oração que o padre leu. Ele está invisivelmente entre nós. Então, eles não podem nos atacar. E se eles entram, é para libertar aquela pessoa. Então, amados, cuidado. Vamos pedir hoje a renovação do nosso batismo dentro de nós. Hoje, quando nós formos aspergidos pela água que nós iremos abençoar daqui a pouco, que vocês vão levar para casa para vocês terem com vocês, é para libertar, é para curar, é para abençoar e é para abrir portas. Porque essa água tem poder, porque ali dentro está o Ágio-Pneuma, o Santo Espírito. E contra o Espírito Santo, nada nem ninguém pode. Porque ele é o fogo que arde, mas não queima. Ele é o poder de Deus entre nós. Ele é o Consolador. Então, amados, essa é a palavra de hoje, é uma palavra de força. Uma palavra de poder, para que cada um de vocês aqui hoje saiam por aquela porta dizendo: eu sou vitorioso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou vitorioso porque o Espírito Santo está comigo. Eu sou vitorioso porque eu ouço a palavra viva de Jesus Cristo. Eu sou vitorioso porque eu sou filho de Deus e também, então, eu sou amado por Deus Pai, graças a Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que seja uma festa da Epifania muito, muito, muito alegre. Que hoje vocês saiam daqui levando a bênção para a casa de vocês, com renovo, com alegria, com felicidade, com ternura, com amor, com prosperidade. E que vocês possam ter uma semana fantástica, uma semana como tem que ser, a semana daqueles que são filhos de Deus. Agora o padre vai dar a comunhão, o nosso Felipe vai ajudar e vocês vão poder receber o tesouro dos tesouros, o mais importante, o que não tem valor, que é a salvação, que é a cura e que